Boa tarde, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática hoje. O assunto é sobre porcentagem, é um assunto que vocês já devem conhecer, né? E a gente vai estudar como é que elas podem ser aplicadas em situações do nosso dia a dia, tá? Vamos começar aí com o conceito de porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem é a centésima parte de uma grandeza ou cálculo baseado em 100 unidades. Ali embaixo do slide, vocês podem ver o símbolozinho que representa porcento, né? Que nada mais é do que uma razão sobre 100, uma divisão por 100. Lembre-se que eu dei o conceito de números racionais para você na aula passada, que número racional era todo aquele número que poderia ser escrito na forma de fração ou decimal, e no caso a porcentagem, ela é expressa também numa divisão por 100. Vamos aqui a um exemplo, ó. Vamos dar uma olhadinha nessas situações. Olha, de cada 100 questões, um aluno acertou 78. Então, ó, deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho para mostrar para vocês. Ó, então, de cada 100 questões, o aluno acertou 78. Logo, o que é que nós temos aí? 78 em 100, uma razão de 78 para 100. Em forma de fração, eu tenho 78 sobre 100, que equivale a quantos por cento? 78%, certo? Então, a porcentagem, ela é a razão expressa numa divisão por 100. Então, se um aluno acertou 78 de 100 questões, ele acertou 78%. Olha o exemplo de baixo agora. 32 em cada 100 alunos do sétimo ano sabem porcentagem. Então, nós temos o quê? Que 32 em 100, 32 de 100 alunos sabem porcentagem. Olha a razão aqui, ó, que é a fração sobre 100. Então, 32 sobre 100 equivale a 32%. Esse sinalzinho de porcento é que indica a razão por 100, certo? Vamos lá, para mais alguns exemplos. Transformando porcentagens em frações. Então, olha aí alguns exemplos. 10%. Como o sinal de porcento indica por 100, a fração representativa de 10% é 10 sobre 100, certo? 10 sobre 100. Então, é assim que eu transformo uma porcentagem em fração. Basta colocar o valor da porcentagem na parte de cima da fração, que é o numerador, e o 100 embaixo no denominador, representando o porcento. Então, ó, 30% equivale à fração 30 sobre 100, 30 centésimos. 56%, para transformar em fração, 56 sobre 100, ou 56 centésimos. Vamos lá, continuando aqui. Deixar o meu pincel. Tô aprendendo aqui ainda, gente. Vamos lá, olha uma outra situação aí. Pessoal, em cada cidade, 3 a cada 5 habitantes têm casa própria. Esse fato pode ser expresso pela razão. Olha aí a gente usando o termo razão para representar a fração, a divisão de dois números inteiros. Então, ó, quer dizer o quê? Que de cada 5 habitantes de uma cidade, 3 têm casa própria. Então, ele representa essa razão com a fração 3 sobre 5. E ele transformou numa fração de denominador 100. Como? Ele multiplicou tanto o numerador quanto o denominador por 20. Ao multiplicar 3 por 20, obteve 60. Ao multiplicar 5 por 20, obteve 100. Então, ficou 60 sobre 100. O que eu posso dizer é o quê? Que a razão de 3 para 5 é a mesma coisa que 60 sobre 100, que em decimais eu tenho 0,6, que é o 60%. Então, nessa cidade, 60% dos habitantes possuem casa própria. Então, ó, veja como eu expresso essa porcentagem. Eu posso expressar ela na forma de fração centesimal, 60 sobre 100, na forma de número decimal, porque se eu dividir 60 por 100, eu vou obter 0,6, ou na forma de porcentagem, que daria 60%, ok?
Vamos lá, continuando. Observe a tabela, ó. Lembrando que 100% equivale ao todo da razão, né? Então, uma curiosidade aí, olha o que ela mostra na tabela, que a água salgada do planeta Terra corresponde a 97%. E a água doce, que é aquela água que a gente pode usar, pode consumir, equivale a 3%. Se você perceber, os 97 mais 3 vão dar os 100%, que seria a água toda que nós temos no nosso planeta, certo? Analisando aí essa tabela. Agora aqui, como é que eu posso representar um número racional na forma de percentual? Bom, você pode fazer de várias formas. Uma delas é você dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, a parte de cima da fração pela parte de baixo. Então, nesse primeiro exemplo aí, olha, nós temos 1/2, 1/2. Se eu dividir 1 por 2, eu vou obter 0,5, certo? Que é a mesma coisa que 0,50, que você vê aqui, depois da vírgula nós temos duas casas decimais, transformando em uma fração centesimal, nós temos 50 sobre 100, que equivale a 50%. Essas frações aqui, que apresenta nesse slide, são as frações que a gente, assim, mais usa, porque são aqueles valores que vocês têm que saber. Por exemplo, 1/4, se você dividir 1 por 4, você vai obter 0,25. E se você transformar esse número decimal, esse racional em fração, você vai ter 25 sobre 100, que equivale a 25%, certo? E o mesmo segue adiante, olha. 1 sobre 5. Se eu dividir 1 por 5, o que acontece? Eu vou obter 0,20. Se eu transformar em uma fração centesimal, como tem duas casas depois da vírgula, equivale a 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Então, você pode transformar uma fração em porcentagem ao dividir o numerador pelo denominador, isso sendo a razão referente à porcentagem. E o número 1? Uma dúvida que ficou no exercício da aula passada. Se não tem nada embaixo, a gente entende que o denominador é 1 também. Então, o número 1 equivale a 1%, né? Ou, desculpe, a 1,00, que ao transformar em fração centesimal, nós temos 100 sobre 100. Aqui tem outra errinha no slide, que equivale a 100%. Ok? Então, basta você dividir o número racional, a fração, o numerador pelo denominador e você vai encontrar o valor percentual. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, olha outros exemplos aí de aplicações de porcentagem. De um grupo de 100 jogadores, 30 praticam basquete. Então, se é um grupo de 100, a gente já sabe que a razão é por 100. Então, de cada 100, 30 praticam basquete. Então, isso significa o quê? Que 30%, deixa eu pegar o pincel aqui, 30% dos jovens jogam basquete. Por quê? Se eu for representar na forma de fração, eu teria o quê? 30 sobre 100. Certo? Por isso que é 30%. Olha o outro exemplo. Num lote de 50 lâmpadas, 13 apresentam defeito. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas é dada por. Então, olha só, de cada 13 lâmpadas, 50 estão com defeito. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso transformar essa fração numa fração centesimal, o denominador, a parte de baixo da fração sendo 100. Então, eu multiplico por 2, tanto o numerador, olha, 13 vezes 2, que dá 26, e 50 vezes 2, que dá 100. Pronto, eu tenho a fração centesimal, 26 sobre 100 equivale a 26%. Então, quer dizer o quê? Nesse lote de lâmpadas, 26% estão apresentando defeito. Vamos prosseguir aqui. Opa. Vamos lá. Continuando aí, olha, alguns cálculos com porcentagem. Então, se eu quiser calcular 30%
de 600. Como é que eu faço, Kelly? 30% de 600. É muito fácil, vamos lá. A gente já sabe que 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. A fração 30 sobre 100, por conta da porcentagem. Logo, ao dividir 30 por 100, eu tenho 0,30. Veja que com duas casas decimais. Então, o 30 fica depois da vírgula. Agora, eu quero calcular 30% de 600. Então, é 0,30 vezes 600. É um produto. Vamos nos acostumar a chamar multiplicação de produto. Então, 0,30 vezes 600 dá 180. Logo, 30% de 600 é igual a 180, certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir voltando o vídeo aí na casa de vocês para vocês reverem a explicação, tá bom? Sempre pausando até vocês entenderem direitinho, ok? Lembrando que a gente vai ter algumas aulas pelo Meet também, onde a gente vai poder se ver pessoalmente. Quem não tem o aplicativo pode ir tentando baixar, tá certo? Para a gente poder interagir um pouco melhor. Aqueles que não tem como, também não tem problema, que eu vou estar sempre disponibilizando vídeos assim para vocês, tá certo? Vamos lá, prosseguir. Opa, passou aqui. Vamos lá. Outro cálculo de porcentagem. 20% de 500. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? O primeiro passo é eu transformar essa porcentagem em número decimal. Então, eu transformo em fração. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que equivale a 0,20. Por quê? Quando eu divido 20 por 100, eu obtenho o valor 0,20. Agora, se eu quero saber 20% de 500, eu vou multiplicar a porcentagem pelo valor que eu quero encontrar. Então, 0,20, que é o valor de 20%, vezes 100, vezes 500, perdão, é igual a 100. Logo, 20% de 500 é igual a 100. Agora, vamos lá. Marina acertou 70% de uma prova com 10 questões. Quantas questões Marina acertou? Então, mesmo procedimento. A gente vai pegar a porcentagem e transformar num número decimal ou em uma fração. No caso aqui, em forma de fração, fica 70 sobre 100. E em forma de decimal fica 0,70. Para multiplicar com o número decimal fica mais fácil, né? Então, 70% equivale a 0,70. Então, se ela acertou 10 questões e eu quero saber quanto é 70%, então é 0,70 vezes 10, que dá 7. Logo, 70% de 10 é igual a 7. Marina acertou 7 questões da prova. Deixa eu fechar aqui. Pronto, então, gente, vamos se lembrar que matemática requer muito exercício para a gente poder praticar, exercitar o que a gente está aprendendo, certo? E após vocês verem esse vídeo, já vai ter uma atividade disponível lá no portal de atividades, tanto no Google Classroom como no grupo do WhatsApp. Vocês escolhem qual a melhor forma de vocês fazerem essa atividade. No Google Classroom está em forma de quiz, certo? Vocês vão assinalar as respostas e aqui no grupo do WhatsApp uma atividade para ser feita no caderno, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Tentem fazer atividades e eu estou disponível para vocês nas plataformas até as 3h15 da tarde, que é o final da nossa aula. Então, até mais. Tchau!